Passados alguns dias do primeiro turno das eleições municipais, a gente já consegue fazer uma análise mais aprofundada daquilo que as urnas refletiram de nós enquanto sociedade. Para além da votação inacreditavelmente expressiva que o coach Meia Tigela possa ter tido, ou da evidente e assustadora calcificação da extrema-direita em nosso novo cenário político, podemos enxergar bons sinais vindos das urnas, da população. O crescimento da representatividade das mulheres nas câmaras e prefeituras é um desses sinais. A gente ainda está muito distante de um equilíbrio muito aquém dos quase 82 milhões de votos das mulheres, ou 52% do total dos votos. No entanto, os resultados das eleições apresentaram um aumento das candidatas eleitas em relação a 2020. Em 2024, foram eleitas, tanto para os cargos do Executivo quanto do Legislativo, 12.417 mulheres, um aumento de quase 14% em relação ao último pleito municipal. Nas câmaras municipais, a partir do ano que vem, 18% serão mulheres, à frente das prefeituras, levando em consideração apenas os resultados do primeiro turno, 13%. Talvez a melhor notícia tenha vindo da cidade de São Paulo, na cidade onde Tabata Amaral teve 10% dos votos, deixando no chinelo um brucutu como o da Atena, que teve 2%. A Câmara Municipal da maior cidade da América Latina saltará em 2025 de 13 para 20 mulheres, um aumento de 53% em relação à legislatura atual, conquistando 36% das 55 vagas que estavam em disputa. Como eu disse, ainda estamos muito aquém, mas os números mostram algum avanço para que tenhamos parlamentos que, de fato, representem todos os gêneros, matizes, camadas sociais e os mais diversos interesses do povo brasileiro. Será que temos uma tendência de ter uma melhor representatividade em nosso legislativo? Para falar sobre isso e muito mais, a gente recebe hoje a presidenta de uma instituição que está na vanguarda quando o assunto é representatividade feminina em cargos de decisão. Segura aí que a gente volta rapidinho. Esse é o Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e a gente recebe hoje nos estúdios da TBT, aqui na Avenida Paulista, Neiva Maria Ribeiro dos Santos. Neiva Ribeiro, eleita ano passado com mais de 94% dos votos, presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Bancária do Bradesco desde 1989, é formada em letras, pós-graduada em gestão pública e gestão universitária. Foi secretária de formação e diretora-geral da Faculdade 28 de Agosto. É integrante do Comitê Mundial das Mulheres da Uniglobal Union, sindicato global, ocupando a vice-presidência da Uniamérica Mulheres. Nós falamos muito sobre representatividade em nossa chamada. Vejam só, essa é a terceira vez seguida que uma mulher é eleita presidenta do Sindicato dos Bancários. A diretoria executiva é composta por 12 integrantes, 10 são mulheres. Seja muito bem-vinda, Neiva Ribeiro. Uma honra receber você aqui. Muito feliz, viu? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar do Conversa Sem Curva. E aqui na nossa TVT, né? Que é a nossa TV dos Trabalhadores, então é uma honra estar aqui. Muito bem, muito bem. Fico feliz demais que você tenha vindo aqui. Eu acompanhei um pouco da luta de vocês. Agora, há pouco tempo aqui, eu encontrei várias vezes na Paulista, vocês na rua, com caminhão de som. Pela Baixa dos Judas, né? Fazendo toda a reunião do Copom, nós estamos aqui na porta do Banco Central, exigindo que as taxas de juros baixem, porque o Brasil se desenvolver. Deixa eu falar uma coisa, antes da gente falar sobre essa última peleja que você comandou aqui, me diz uma coisa, você deve ter acompanhado grande parte dessa ascensão das mulheres nos cargos executivos e de gerência no sindicato. Você podia
ajudar a gente a compreender, não só a gente, mas os partidos políticos, as instituições e etc. Como é que se trava essa luta, né? E como é que se avança, como vocês avançaram lá no sindicato? Bom, Ernesto, a parte mais importante da organização e do avanço da luta das mulheres a gente tem que vencer o machismo, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade que, além de estar polarizada politicamente, a gente tem sempre o debate de que as mulheres devem ter um lugar, ocupar um lugar na sociedade, não disputar os cargos de poder, não disputar cargos de mando, e agora as igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade prega muito isso. Então, o primeiro problema das mulheres é ela estar nos lugares onde se tomam as decisões, porque geralmente elas estão ocupando os espaços domésticos, cuidando da família, cuidando do fazer, cuidando da comida, dupla, tripla, cuidando das pessoas adoecidas. Então, a sociedade tem um olhar de que a mulher deveria ficar no espaço doméstico e que o espaço público, aí sim é do homem. Aí ele está no espaço legislativo, onde se toma decisões, onde decide orçamento, onde decide as políticas para a sociedade. Então, o primeiro problema nosso é a gente estar nos lugares. Então, na categoria bancária, por exemplo, a gente é 50%, quase 50% da categoria, mas nós ainda ganhamos 23% a menos que os homens, né? E os lugares de mais expressividade, de poder, de mando, está totalmente com os homens. Nós só temos uma presidenta de banco no Brasil hoje, que é a Tarciana Medeiros. Qual banco é? Do Banco do Brasil, né? E já tivemos duas, que foi a Tarciana e a Rita Serrano, ambas indicadas pelo presidente Lula. Tá. A Rita Serrano, por conta das questões na Caixa, das disputas né, de espaço, ela sai da Caixa. Então, para você ver como é difícil estar primeiro dentro dos bancos. E no sindicato, nos partidos políticos, em todo quanto é lugar, é a mesma coisa. Você tem que primeiro dizer que aquele lugar também é seu. Sim. E aí, depois que você está lá dentro, você vai discutir com outras questões, que é a questão do assédio sexual, da dupla moral, essa questão de que o corpo da mulher é público. Então, os homens acham que pode investir para cima das mulheres, acham que as mulheres deveriam estar ocupando determinadas tarefas que são mais ligadas ao servir, ao secretariar. Então, começa daí. É uma cultura que não vê as mulheres liderando. Sim. Então, quando você chega no sindicato, é a mesma coisa. Nós lá temos um grupo de mulheres que a gente entrou no movimento bastante jovem, né? Então, eu sou a terceira mulher sucessivamente a assumir a presidência do sindicato. A primeira foi a Juvândia Moreira Leite. Quanto tempo de mandato? Agora são 4, mas antes eram 3. A gente fez uma mudança estatutária e agora são 4, já mas são 3 mais de uma anos. década, então. Então a gente tem um acordo lá no sindicato que a gente fica no máximo 2 gestões, aí muda para que tenha rotatividade, assim, para que tenha mais participação, alternância. É bom. E mais, por exemplo, eu entrei no sindicato há 25 anos, né? Então eu entrei bem jovenzinha, tô jovem há bastante tempo lá já. Tô jovem há muito tempo lá. Então você vai preparando a militância. Nós temos mulheres entrando agora, temos jovens entrando agora. É importante o povo mais jovem, porque assim, você também vai acumulando experiência, porque a luta, ela também traz um acúmulo, né, que é necessário para esses enfrentamentos. Você falou uma coisa no meio que eu fiquei pensando aqui. Essa polarização, ela traz, né, eu acho que o primeiro alvo dos reacionários, chamem como quiserem, os conservadores, não importa, são as mulheres. E isso tem uma certa lógica, né? Porque é como você falou, se as mulheres ocuparem esse espaço de decisões, acabou para eles. Acabou. Tem isso e tem, assim, a gente está vivendo uma sociedade hoje, para você diferenciar o que é esquerda e o que é direita, os conservadores, a ultradireita,
os neopentecostais que tem, a gente sabe que tem pastores, Sim. tem igrejas que são legais, vão cuidar da espiritualidade e tudo, mas tem um monte de picareta, né? Muito. E usam dessa angústia que o trabalhador tem, porque assim, nós estamos numa época que o neoliberalismo tirou o Estado, tirou a esperança, tirou direitos trabalhistas, previdenciários, você só pode investir, só quem tem legitimidade para ganhar dinheiro honestamente é o mercado. Sim. E aí você tá sem dinheiro, sem moradia, sem saúde, fica um ano na fila do SUS para conseguir uma consulta. Onde você vai se amparar? Você vai para a igreja. Aí lá começa. Sim. Colocar o seguinte, você é o Estado, eles passam a ser o Estado. Você tem que rezar, você tem que ser pastor, porque tem poucas pastoras. A mulher precisa de ocupar o lugar dela na família para cuidar da casa, do filho, dos doentes. Recatada e do lar. E o cidadão de bem. E aí cria uma moralidade, uma questão que a esquerda defende o aborto, defende a maconha, defende não sei o quê. Enquanto isso... Falta de costumes. Toda hora você vê a história de um pastor que abusou de um, né? Que abusou de um fiel. Sim, de uma... sim. Você não enfrenta que a questão do machismo, da misoginia, da questão que eles dizem que é a ideologia de gênero, é você ensinar que homens e mulheres são iguais, que tem que ter a mesma responsabilidade, a mesma divisão de poder e de tarefas, que um não pode violentar o outro, porque quem comete violência é o homem, né? Você não vê mulher, mulher estuprou alguém, mulher violentou alguém, mulher... Então, você cria toda uma pauta que você não pode falar desses assuntos, enquanto dentro das famílias está acontecendo. Sim. E quem é mais... sofre mais com isso são as mulheres, as crianças, os meninos. O espaço de maior incidência desse tipo de crime é em casa mesmo. Exatamente. Né? E algum parente próximo, às vezes. E não pode falar disso. Pois é. E não pode falar disso, a escola não pode falar disso, a igreja não fala disso, e se você vai falar disso, a ideologia de gênero está dominando. Então, para você diferenciar luta por direitos que a esquerda defende e a defesa dos costumes da família, que então se a esquerda não defende a defesa da família e dos costumes, então a esquerda é ruim e a gente é bom. Sim. Então, e aí quem sofre em tudo isso? Sempre a mulher. Ela está sempre no centro de tudo isso, porque ela sofre violência, se ela é estuprada, a moral dela... Pô, mas será que ela... Facilitou. Será que ela facilitou? Mas olha como ela se veste. Roupa, olha como ela... Não, é um horror. Ela bebe, ela fuma, ela fala... Ela quer discutir política. Ela anda com aqueles carinha de esquerda. Sim. Então, é difícil. Para as mulheres sempre... você está falando, você começou falando de como as mulheres ocuparam, aumentaram na Câmara Municipal, isso é muito legal, a gente fica muito feliz que venham mais mulheres, mas quando você conversa com as mulheres que estão aqui na Câmara Municipal, ou mesmo lá na Câmara Federal, a violência política é muito grande. É muito grande. Na hora que elas estão lá defendendo as pautas de interesse da sociedade, o ataque para cima delas... E é sempre no moral, né? Sim. Ou no moral ou na violência. Sim. Então, muitas mulheres desistem. Então, é muito importante que a gente tenha mais mulheres, estou muito feliz, nós estamos muito felizes, quero saudar todas as vereadoras de todo o Brasil, né, que se elegeram, não foi fácil, e não pode desistir dessa luta, e a gente tem que se fortalecer. E no sindicato... Sororidade. No sindicato acontece isso. Então, a gente conseguiu montar tem um grupo que discute muito a questão de gênero, mas a gente discute todas as questões políticas de forma igual. Então, as mulheres foram para além do debate de gênero, para além do debate... discute também gênero, discute também o combate à violência, discute superação do machismo, do racismo, mas a gente também quer discutir os grandes temas da economia, das mudanças tecnológicas, das mudanças climáticas, das mudanças... A gente quer discutir esses assuntos grandes também. Não que o assunto não seja grande, Sim. mas às vezes colocam a gente só naquele lugar. Só. Se a mulher vai discutir gênero. Não, a gente quer discutir tudo, porque o gênero transversaliza todas as relações, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E A aí, revolução vai vir das mulheres, e aí, isso é claro. para combater a gente, fala, pô, esse assunto já deu, esse assunto de feminista já deu. Sim. E aí você tem você tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, um vereador que tem 160 mil votos, que quer proibir os banheiros. A proposta dele, única e exclusiva, é proibir o banheiro trans. Para uso. E você tem uma travesti que foi eleita com 110 mil votos. Do outro lado, pois é. Então, assim, tem muita luta para fazer e aí você vê, aí é bem polarizado, né? Sim. É uma luta bem difícil. Você sabe que eu, particularmente, eu acho que o Brasil
pós-período de redemocratização, a gente nunca passou por um processo de discussão ideológica. A sociedade nunca teve essa discussão ideológica. Uma pena, eu sempre falo isso, que é uma pena que quem pautou essa discussão foi a extrema-direita através do Inominável, quando foi eleito. Mas tudo bem, vamos encarar essa discussão, e essa discussão é importante. Esse exemplo que você deu desse vereador com 160 mil votos e uma vereadora progressista, trans, e que vai fazer esse debate, e que também teve uma quantidade de votos muito representativa, isso é muito importante, que essa é a discussão. Imagina embaixo que eles vão fazer lá, e a gente vai apoiar. Hoje eu vejo a Érica Hilton, por exemplo, no Congresso, dando um show. É uma ida lá. É um show. Fala bem, se posiciona bem, posturada, né? E corajosa, exatamente, né? E corajosa. Bom, a gente tem muita coisa para falar, porque é impossível a gente não tocar nessa questão de gênero. Como você falou, vocês precisam... Eu digo que o machismo, assim como a homofobia e outros... são doenças sociais e elas, portanto, têm a ver com todos nós. Todos nós temos que fazer essa discussão. Eu vivo falando que eu sou um machista em desconstrução, porque não é fácil. E eu digo que eu venho de família progressista, eu até tenho... Eu reconheço a dificuldade de outros homens, que eu falo, cara, você imagina o cara que cresceu com isso, né? Essa estrutura patriarcal, e é desde do berço, né? Aliás, antes, o pai já quer um varão, né? O sim, cara já quer quando vem uma menina, a bonequinha, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, mas não tem como fugir dessas questões, porque é o que a gente quer, equidade, né? e espaço, e você é um exemplo. E a categoria que você representa também é um laboratório. Eu, quando comecei a olhar a tua história, eu falei, cara, isso é um laboratório, né? Nós precisamos ensinar isso, inclusive para os partidos políticos progressistas, né? Porque nós estamos falando de fato, concretamente, de uma presidenta que tem um histórico, né? Vocês já estão com mulheres na presidência há pelo menos 10 anos, né? Eu estava te falando, então, a Juvândia Moreira Leite, que ela hoje é vice-presidenta da CUT e é presidenta da CONTRAF, que é a Confederação Nacional do Ramo Financeiro. Olha isso. Ela foi a primeira presidenta em 86 anos de história do sindicato. O sindicato tem 101 anos hoje. Então, ela foi a primeira mulher, foi a pioneira. A gente tem um comando nacional dos bancários, que é o nosso comando de negociação, que faz a negociação nacional, que é onde representa os sindicatos. E quando ela foi para a CONTRAF, para esse comando, ela é uma das coordenadoras desse comando, eu sou outra coordenadora, porque sempre a CONTRAF e o Sindicato de São Paulo que comanda essa negociação. Então, ela sempre incentivou que outras federações trouxessem mulheres também para esse comando. Então, chegou uma hora que tinha muitas mulheres lá comandando a negociação. E ela sai e deixa a Ivone Silva, que foi a segunda presidenta, a primeira presidenta negra da nossa história. A Ivone hoje, a Ivone também concorreu à vereança, né? Ela teve quase 20 mil votos, ela não se elegeu dessa vez, mas foi muito boa. Mas 20 mil, quase 20 mil votos é voto para Dedéu. E ela hoje ela é vice-presidenta da CUT São Paulo e ela é presidenta do Instituto Lula. Então, assim, você já vem mulheres, e aí eu tô numa executiva que tem 10 mulheres. Tem mulher barra pesada aí, eu tô vendo aí o currículo, mexe não, a gente anda em bando. Eu quero te fazer uma pergunta, mas você vai responder só no próximo bloco. O que é o projeto Basta? Muito legal. Então nós vamos responder isso no próximo bloco, você não saia daí, a gente está de volta em alguns instantes. E o cantor Leonardo, aquele mesmo que demonstrou apoio até o último instante ao ex-presidente, hoje inelegível, inominável, mesmo depois de incontáveis escândalos e evidências de corrupção, mesmo depois das falas mais absurdas sobre mulheres, sobre o povo preto, sobre as comunidades quilombolas, sobre a comunidade LGBTQIA+, mesmo depois do descaso e do irônico e perverso passeio de jet ski em Santa Catarina, enquanto milhões de brasileiros e brasileiras estavam embaixo d'água no Nordeste do Brasil. Mesmo depois da desastrosa e criminosa campanha
contra as vacinas, contra o uso de máscaras, contra o distanciamento social, contra a vida durante a pior crise sanitária de nossas gerações. Crimes de todas as naturezas, já devidamente investigados pela CPI da Covid e amplamente divulgados à época. Mesmo assim, o sertanejo Leonardo estava lá, em outubro de 2022, às vésperas das eleições, no Palácio do Planalto, ao lado do inominável e de quem mais? Veja só, do Gustavo Lima, o Gustavo com 2 T's, né? Esse que estava com mandato de prisão até o outro dia, os dois gente fina. Nesse mesmo dia estava o Chororó, estava o Zezé, todos dando apoio à reeleição da desumanidade. Bom, mas o que tem o Leonardo? O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a atualização da lista suja do trabalho escravo. E adivinha o nome de quem estava na lista? Exatamente, do bonitão, o Leonardo. É impressionante, é só puxar um fiozinho de investigação criminal que aparece uma corja bolsonarista na sequência. A história é a seguinte: nas fazendas Talismã e Lacangá, no município de Jussara, interior de Goiás, nas propriedades do cantor, foram encontradas 6 pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, vivendo em condições precárias e com uma rotina de trabalho exploratória. Também foram encontradas 12 pessoas sem carteira assinada. O site da TVT, tvtnews.com.br, traz a matéria completa, explicando tintim por tintim essa história. Dá uma conferida lá. Bom, Neiva, vamos falar desse projeto Basta. Você sabe que tempo de televisão é sempre curto, né? Normalmente a gente fala, nossa, a gente tem 1 hora, o programa tem 1 hora, mas sempre falta. Antes de falar do Basta, eu queria que você comentasse essa questão do cantor Leonardo. Bom, me diga com quem andas e te direi quem és, né? Boa. Então, assim, você vê que esses cantores todos, esse povo ligado ao agro, ligado ao... São pessoas que pregam uma moralidade, né? A gente estava falando um pouco disso no bloco anterior. Eles estão lá ganhando muito dinheiro, fazem shows em cidades... O Gustavo Lima faz shows em cidades pequenas que quase todo o orçamento do município é pagar show. Teve uma que era 1 milhão, 80 mil habitantes da cidade pagaram 1 milhão, iam pagar, né? E é imoral que essas pessoas tenham espaço na mídia, tem espaço em programas televisivos que passam em TVs que são concessões públicas. Sim. E como se nada tivesse acontecido, porque é o dinheiro que está ditando as regras, né, do que é certo, do que é moral, do que é legítimo, né? Eles vão tem vários advogados, provavelmente essas pessoas, tomara que elas sejam indenizadas, eles deveriam ser processados, impedidos deviam sofrer a rigor da lei, né? Precisam disso, e a sociedade deveria se virar contra esse tipo de comportamento. Não idolatrar pessoas que têm essa postura tão horrorosa, desumana, como você falou. Como que você pega uma pessoa para trabalhar como escrava em pleno século XXI? Aí você entende por que eles defendem o projeto do Inominável, como você diz, e que defende projetos de fim da CLT, ele flexibilizou, inclusive, a fiscalização de trabalho escravo no governo passado. O Inominável, ele fez isso, né? Ele esvaziou, né, a fiscalização do trabalho. Para que pessoas do ciclo dele, né, alguma coisa eles estão ganhando, né, em troca, e aí eles regulamentam as leis, regulamentam a CLT, faz uma reforma trabalhista que permite a terceirização, a contratação como uberizada, né? Empreendedorismo falso, precarizado, para que essas pessoas possam enriquecer cada vez mais, não pagam impostos, não contribuem com a sociedade. Bom, vamos ao Basta, que eu estou super curioso para saber como é que surgiu esse programa e como é que ele está funcionando. Olha, esse programa ele é muito legal, mas ele é triste, né? Porque ele nasce da necessidade que nós temos de acolher vítimas de violência. Então, na nossa convenção coletiva, a nossa convenção coletiva tem 120 itens, 85% desses itens estão acima da legislação atual, mesmo aquela que foi detonada, mesmo quando a CLT ainda estava inteirinha, né, antes do termo.
E a gente discutiu algum... Você falou do Temer, que eu falei, caramba, a gente ainda teve o Temer. Ainda teve o vampirão, né? Ainda estão assim, aí nominado o golpista. Então, na reforma trabalhista do Temer, acabou um monte de direitos e a categoria bancária conseguiu preservar todos e ainda avançar em novos. E a gente tem, além das questões econômicas, cláusulas sociais, né? De saúde, condições de trabalho, questões de gênero. Tem uma mesa só de igualdade de oportunidades para discutir como mitigar as desigualdades salariais. E dentro dessa questão, a gente discute também a violência sexual, a violência de gênero, né? Então, a gente tem cláusula de combate à assédio sexual, combate à assédio moral, e a gente combinou com os bancos, conversou com os bancos, para a gente fazer um programa juntos de acolhimento às vítimas de violência. Porque, às vezes, a mulher... É um assunto que a gente não conversava tanto dentro do sindicato, não na mesa de negociação, conversava entre nós mulheres. Então, às vezes, a mulher que está com uma medida protetiva, já aconteceu, por exemplo, de você estar indo trabalhar, o cara vai lá na porta do seu trabalho para te dar um tiro, ou para te bater. E a gente começou a dizer o seguinte, tem uma cláusula 190, tem uma convenção internacional da OIT 190, que fala disso, né? O 190 e o 189, de como os empregadores também têm que ajudar a resolver essa questão. Porque quando a mulher apanha, quando ela não vai trabalhar, isso baixa a produtividade. Então, às vezes, a mulher, quando ela apanha do marido, ela fala que caiu da escada, ela fala que ela não vai trabalhar porque ela está com vergonha, machucada. E a gente falou, isso é um assunto para a gente discutir em mesa de negociação também. As empresas precisam de ajudar. Então, por exemplo, se você puder ajudar uma mulher a mudar de região, ser transferida para um lugar onde o agressor não vai encontrá-la, isso é importante a gente discutir o sindicato e a empresa. Se ela precisa de um empréstimo com juros mais baixos, para ela poder refazer a vida dela longe do agressor, isso não é um problema da empresa. Ou até licença. E às vezes é uma coisa bem básica, do tipo, às vezes o guarda tem que ir até o carro com ela no estacionamento, porque é lá que o cara está de tocar esperando por ela. É um lugar que o Estado deveria atuar nisso, mas a gente sabe que a Lei Maria da Penha foi uma lei muito importante para trazer esse assunto à tona, mas o número de feminicídio é enorme ainda. Violência doméstica, as medidas protetivas não funcionam. Os espaços, a gente também teve um desmonte da rede social de proteção, das casas da mulher brasileira, das delegacias que não tem. As mulheres na classe média, as bancárias, a gente percebia que elas, como elas não vão para... Primeiro que você vai na delegacia e os agentes públicos lá te desincentivam. Te bateu, mas não foi nada. Ele é um bom homem. Eu vi esses dias a delegada que era titular da Delegacia da Mulher sofria violência doméstica em casa. Então a gente falou, a gente vai ter que atuar onde o Estado não atua. Porque as meninas, as mulheres na classe média, ela vai num espaço que é público, ela também, dependendo da faixa salarial dela, ela não vai ter atendimento. E aí você vai sempre desincentivando a mulher a denunciar, porque vai na delegacia, ninguém te dá bola. Ou então, deixa pra lá, ele é bom pai, ele é isso, ele te ama, ele bebeu, ele sabe essas coisas? Então a gente criou um programa, que a gente criou um atendimento lá no sindicato, um atendimento jurídico especializado, tem a parte de jurídica, tem a parte de acompanhamento também psicológico. A gente não atende só bancárias. A minha pergunta é a gente não atende só bancárias. Então a gente faz o acolhimento. Tão importante. Porque a pessoa, primeiro lugar que você vai, a mulher vai para uma delegacia, ela é julgada. Ela é desincentivada, a família desincentiva, e a única as amigas, coisa que ela precisa é acolhimento. Acolhimento e informação. Aí, às vezes, ela vai ser acolhida e aí ela vai também entender o que ela tem direito jurídico, às vezes ela quer fazer o divórcio, às vezes ela tem problema com a questão da pensão ou mesmo com quem fica as crianças. Então, a gente dá todo um atendimento nessa parte. E a gente encaminha também as mulheres que vão lá, que não são bancárias. A gente dá toda a assistência que precisa. E não só violência, né? Tem o racismo... Aí a gente começou com a questão da violência doméstica, e a gente foi pelos casos de racismo, homofobia. E esse projeto agora ele está em todo o Brasil, porque a gente fez pelo sindicato, foi o primeiro que começou esse projeto. Aí nós levamos lá para a nossa confederação, né, que confedera várias federações em todo o Brasil. E aí a gente já tem núcleos, né, o sindicato, a gente foi levando esse aprendizado que a gente desenvolveu e outros sindicatos foram criando núcleos do Basta. Então, aqui em São Paulo, a gente já atendeu mais de 400 mulheres.
a gente já conseguiu muitas medidas protetivas e você também fortalece a mulher, porque como você falou, ela quer acolhimento, ela quer ser recebida, entender o que aconteceu com ela. Que é o primeiro ponto, né? É o que você falou, ela vai entender o que aconteceu com ela, o que ela pode fazer, mas a primeira coisa é acolher. E a gente volta para o começo da conversa, do machismo, porque assim, você está numa relação, às vezes aquele cara que te agride é o amor da sua vida, pai dos seus filhos. É o genro querido da sua mãe. E você romper esse ciclo de violência é muito difícil. Às vezes até a questão da dependência econômica, né? Porque essa estrutura que a gente vive já traz. A casa normalmente é do cara, né? É um horror. E assim, fora da questão do basta, a gente milita muito, né? A gente ajudou essa lei de igualdade salarial, que hoje foi aprovada e tá na luta para ser implementada. A gente participou lá de reuniões, de elaboração. A gente está sempre discutindo essas questões para nós, bancárias, mas para a sociedade. Porque a gente sabe que para as mulheres saírem do ciclo de violência, para romper o ciclo, elas precisam de ter condições econômicas. Para que elas se mantenham, para que elas possam sair da casa, para que elas possam, muitas vezes, manter os filhos. É uma questão muito complicada. E a gente conseguiu colocar isso numa convenção coletiva e envolver, cobrar dos bancos que nos ajudem a fazer esse acolhimento, os bancos têm os canais, né, deles, a gente tem o nosso, porque a gente cobrou deles que fizessem o deles, mas a gente fez o nosso. E a gente fez campanha juntos, fizemos uma cartilha, que é bem interessante. Vou te mandar uma cartilha que foi feita junto com a FENABAN, inclusive falando como os homens trabalharem essa questão da violência. Com uma ONG chamada Papo de Homem, a ONG Maria da Penha e a Me Too. Fizemos um trabalho junto com a FENABAN em parceria. E a Me Too foi, inclusive, fazer capacitação de professores em alguns estados, porque a questão a gente fala do machismo e já assusta, né? Porque falar, então, se as mulheres são feministas e a gente não quer conversar com elas sobre isso. Então, o pessoal usa lá o termo masculinidade tóxica, né? Vamos tentar nos reeducar, nos transformar, nos reconstruir. Né? Porque, assim, eu entendo, e eu não estou, evidentemente, aliviando nada para ninguém, mas eu compreendo, às vezes, e eu acho que a gente tem que sempre ter um olhar sociológico, antropológico para essas questões. E primeiro que, assim, na minha opinião, é um problema da sociedade inteira. Né? E isso precisa ser resolvido pela sociedade. Porque as mulheres estão morrendo. Exato. E o jogo não é equilibrado. Né? Nós não temos um equilíbrio para você falar, não, se faz a disputa. Não, os homens têm que militar, sim. Os homens têm que fazer. Minha companheira tem uma peça, né? Uma atriz, e ela tem uma peça que fala sobre os perrengues da mulher, da puberdade à menopausa, né? Que é uma comédia, mas toca em assuntos muito complicados. Como chama? Quero ver. Da puberdade à menopausa, Angela Dipp. Eu vou te fazer um convite, eu quero que você vá assistir. E ela, na peça, assim, às vezes vai os esposos, os companheiros, filhos, né? Mas é uma peça para o público feminino. E, assim, sai todo mundo chocado, porque muita gente não tem noção do que acontece. Do ponto de vista, né, da mulher interiormente, os hormônios, as transformações todas. E isso mostra, claro, né, como o homem no Brasil, particularmente, olha a mulher como um objeto. O cara, ele a ciência, por exemplo, faz em camundongo, as experiências não fazem em camundongo, e tem diferenças. E para piorar a situação, as mulheres que se empoderaram, que estão rompendo essas barreiras, estão enfrentando o tal dos red pills. Pois é. Que os caras falam, eu sou um coitado, eu sou uma vítima dessa mulher que é empoderada, que não quer saber da gente só porque a gente é feio, só porque a gente... Desculpa, mas tem que apanhar de chinelo essa Nossa moçada. Senhora, é terrível. Eu vejo, tem umas youtubers... Os calvos do Campari. Nossa Senhora. Tipo assim, então... E aí, a crise é estética também. Eles ficam... Não, é que eles ficam na Deep Web, disseminando, destilando ódio contra as mulheres porque tomaram fora. É isso. Ou porque eles não podem dominar as mulheres. É um horror. Mas, bom, como você falou, a gente não pode ficar só
nessa discussão. Isso é importantíssimo. Eu estava pensando aqui quando você estava falando, que assim, o nosso desafio é muito grande. A classe trabalhadora tem um desafio gigante, porque a gente tem que lutar pela desigualdade, né, para a gente diminuir a desigualdade social, que muitos problemas são consequência, né, a dificuldade da solução é a consequência, está ligada à desigualdade social. Como você falou, tem muitas mulheres que não têm para onde ir. Exatamente. Tem uma dependência, começa pela dependência econômica, né? E aí passa-se psicológica, emocional. É um horror. Eu falo muito isso, a geração da minha mãe, da minha avó, tem muita mulher que não viveu. Passou pela vida e não viveu, passou o tempo todo sofrendo. A gente fez um curso de formação uma vez no sindicato, né, que a gente tinha uma dinâmica, para a gente começar a abordar o assunto das relações de gênero, a gente pedia para os grupos mistos, né, vai lá e fala como era no tempo da sua avó. E aí os bancários vinham para a dinâmica e começavam a falar, olha, minha avó, 1940, ela casou com meu avô porque meu pai, o pai dela obrigou, ou vendeu, ou tinha uma aposta. Ou minha avó era índia, foi capturada no mato, como se fosse uma coisa romântica. Então, assim, a gente começou, eles iam contando as histórias das avós ou das bisavós, e as pessoas saíam chorando, porque elas entendiam que teve uma geração de mulheres que não escolheu com quem ia casar, não escolheu a família, e foi passou a vida, a afetividade e sexualidade não estava colocada para elas. Sim, é isso mesmo. Bom, vamos respirar fundo. Eu quero falar sobre aquele senhor foi presidente da Caixa, que fez um estrago gigante. Mas nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo. A gente está de volta em alguns instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Conversa Sem Curva. E hoje recebemos Neiva Ribeiro, presidenta dos Sindicatos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Essa semana, ou no final da semana passada, o site TVT traz uma matéria do Gabriel Valeri, onde ele apresenta os bastidores das negociações entre os bancários. A matéria está sensacional e você não pode perder. Vá lá no site www.tvtnews.com.br e dá uma conferida. Bom, Neiva, nessa negociação tem uma aspa sua que você diz que vocês quase chegaram no momento de fazer greve. Conta um pouco dessa negociação, porque eu particularmente, eu sou tipo, tem gente que assiste o Big Brother, eu gosto de assistir negociação, sindicato, nossa, você ia... falar aí... Olha, é dolorido, nossa negociação teve algumas rodadas lá que duraram 24 horas, 30 horas, foi bem pesado. Porque nós somos uma categoria que somos 433 mil bancários no Brasil. A gente tem a nossa comissão é formada lá por todas as federações do Brasil e os maiores sindicatos, e do outro lado da FENABAN, os 5 maiores bancos do sistema e o grupo da FENABAN. Nossa, vocês mexem com... Muito dinheiro. Muito poder, a nossa negociação injetou 86 bi na economia. A gente já teve um incremento de 12 bi para o conjunto dos bancários, né? Porque a nossa visão é coletiva. Sim. Então, a gente está fazendo uma negociação, é difícil, porque são várias, quem decide no final são as assembleias, mas a gente faz uma discussão do todo. A gente está ali, nós queríamos 5%, nós conseguimos 0,90%. Os bancários falaram, pô, mas você falou 5%, mas olha quantos bilhões. Cada ponto percentual são bilhões que estão sendo disputados ali para um setor que apoiou o golpe, para um setor que apoiou a reforma trabalhista, para um setor que apoiou lei, que deixa terceirizar, para um setor que põe lobby lá no Congresso para que nós trabalhemos de sábado, que é uma coisa que nós estamos segurando na unha. Eu ia fazer uma pergunta, só um recorte. Não é fácil. Essa tecnologia toda que chegou, hoje muita coisa se faz, né, pelo celular e etc. Isso impactou no poder de negociação de vocês, de ter carta na mão? Muito, né? Muito. Hoje, a cada 10 transações que são feitas num
no banco, 7 são feitas no smartphone. Não. Só 2% das operações são feitas na agência. Fisicamente. Fisicamente. Então, isso já impõe uma dificuldade para nós, porque a gente tem 100 mil pessoas em home office, que foi uma vitória. São dilemas nossos, né? Na pandemia, nós conseguimos colocar 75% dos trabalhadores em home office. Foi muito importante, salvou a vida de muita gente. Sim. Mas aí, acelerou um processo tecnológico que que os bancos, as pessoas aprenderam a trabalhar de casa, aprenderam a trabalhar no home office. A tecnologia é muito rápida. A tecnologia, o algoritmo, a inteligência artificial, a robotização. E os bancos, eles estão migrando para esse modelo digital, porque eles querem fugir do papel social deles, que é atender a população, que é receber os tributos, que é fazer o pagamento Eles querem só agiotar, né? Só querem ganhar, investir em título público para ganhar aí nessa taxa de juros altíssima que a gente está combatendo. E aí, nós somos uma categoria que nós somos quase 1,5 milhão no sistema financeiro, mas 433 mil na categoria. Então, a gente passou por um processo de digitalização muito grande, o perfil da categoria ele mudou muito por essa questão da TI. A TI, uma pessoa, um jovem que está na TI hoje, de 23 anos, ele tem que estar todo dia estudando, porque a tecnologia muda muito rápido. E nós temos os bancos públicos, que a gente tem uma estabilidade maior, porque a pessoa é concursada, é mais difícil de demitir, e no banco privado é uma rotatividade muito alta. Então, a gente não tem uma lei no Brasil que proíba a demissão imotivada. A gente tem a Convenção 58 que a gente queria firmar, mas não consegue. Então, ele já tem o poder, o capital já tem o poder de demitir, de mudar a mão de obra a qualquer momento. Nos bancos públicos é mais difícil, mas também eles atacam os bancos públicos e querem privatizar. Querem colocar na mão do sistema financeiro privado nacional ou internacional. Então, as dificuldades são todas. São imensas. Então, assim, a gente fez um acordo muito importante, nossas premissas eram, a gente queria aumento real acima da inflação, eles queriam dar 85% da inflação. Ou seja, você vai ganhar menos. E assim, e são bilhões que eles economizam com isso. Depois eles disseram, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aumento uma parte agora e uma parte em janeiro. Então, assim, todas as contas deles é para economizar muito dinheiro. É planilha, né? Eles não olham, não tem questão de cerimonial. Olha o número, tira, pronto. E o adoecimento na categoria é muito alto, porque as metas são muito pesadas, as metas são abusivas. Dentro do Basta tem também esse programa Basta, ele também atinge aí essa questão desse assédio, né? Porque passa a ser, eu vejo como assédio moral, o cara pegar funcionário, assim, eles ficam loucos. Eu conheço gerente de banco que me ligava e dizia, Ernesto, faz um favor para mim, faz uma operaçãozinha aqui que eu estou precisando bater minha meta. Eu falei, olha a humilhação do gerente. Isso é o básico do bancário, né? A gente fala que a gente vende coisa no churrasco da família, né? Vende produtos. Mas não, o Basta, ele é totalmente ligado ao combate à violência de gênero e doméstica. Sim. Ou questão de raça, ou questão de LGBTfobia. Mas nós temos um canal de denúncias no sindicato. Então, entra lá se estiver sendo abusado, se tiver abuso de meta, se estiver mandando WhatsApp no final de semana, se estiver fazendo ranking nas agências, que é proibido. Olha isso. Aí você vai lá no site do sindicato, spbancarios.com.br. Já está na tela aqui, e já denuncia, porque aí a gente vai pegar essa denúncia. E abuso, assédio também. Aí nós temos um canal, porque aí nós conseguimos uma cláusula de combate ao assédio moral. Faz muito tempo que nós temos, mas tinha outro nome, porque eles não aceitavam dizer que era assédio moral. Então, tudo tem a disputa, né? Não é semântica, é simbólica, é política. Então, chamava prevenção de conflitos no ambiente de trabalho. Eles chamavam disso e a gente chamava de combate ao assédio moral. Nesse ano, a gente conseguiu colocar a cláusula com esse nome. O caso do Pedro Guimarães ajudou, não? Deve ter ajudado, né? Nesse sentido. Assim, trouxe essa pauta, né? Sim, há 2 anos a gente conseguiu uma cláusula de assédio sexual que é por conta do Pedro Guimarães. Não podia usar unha vermelha, porque senão você estava dizendo que era ligado, era esquerdista, vermelhinho, comunista. Aí não. Era assim, na época do Inominável, Pedro Guimarães
sentiu muita vontade para fazer todas as perversidades que ele queria. As pessoas faziam, a gente ganhou uma ação que ele obrigava as pessoas a fazer flexão de braço. Pois é, eu vi isso. Nós ganhamos, aí ele teve uma multa, e assim, tem 14 milhões de multa para a Caixa, que ele deixou, que ele tem que pagar, né? Ele vai ter que pagar, vai atrás do patrimônio dele. Vai ter que pagar, porque a Caixa é uma empresa pública, 100% pública, o papel da Caixa é a habitação, é os programas sociais, ela tem um papel social, não é para ficar pagando indenização de assediador, eu tô pensando né? aqui, o que a gente passou nesses últimos 4 anos, foi um horror, foi um horror. E, porque assim, esse cara, ele andava com o Bolsonaro, ele andava junto na lancha, aquelas coisas... E assim, ele tinha a carta branca para fazer isso, e as pessoas, os bancários naquele momento, eles seguraram muito para falar para contar para o sindicato essas coisas, para o Ministério Público, né, que também foi onde teve denúncia, porque o clima é tão pesado de vigilância ideológica, de combate aos direitos. O Bolsonaro, eu agora falei, não era para falar, que saco. Não, pode falar. Eu brinco com esse negócio quando de nominado, ele ganhou, mas... ele falou assim, eu vou pôr todo mundo na ponta né? Eu vou meter todo mundo. Então as pessoas viviam em pânico, em terror. Então, a gente conseguiu uma cláusula, a gente atende, recebe as denúncias, verifica as denúncias, né, e vai lá para o banco e tem que dar devolutiva para isso, resolver o problema, punir os assediadores, porque é inadmissível. O que aconteceu na era Bolsonaro não pode acontecer mais. E a gente tem que cobrar, inclusive, que os bens dele sejam mesmo bloqueados, que ele pague, porque esse dinheiro da Caixa é para fazer investimento público, é para a população brasileira, não é para pagar indenização de pervertido, tá doido. Passa de novo, por favor, o endereço do site, o canal. www.spbancário.com.br, você vai clicar lá, canal de assédio, você pode fazer sua denúncia, é sigilosa, totalmente, você pode ficar muito confiante que o sindicato vai tratar com o maior cuidado dessa denúncia e é muito mais seguro do que você denunciar no canal do banco. Os bancos também têm canais, né? Mas é muito melhor você ir no sindicato, que lá você vai estar seguro. Muito bem. Vamos parar de falar agora profissionalmente, porque eu quero saber um pouco de você também. Eu vou te fazer uma pergunta, porque aqui você sabe que é uma conversa sem curva. Sim, aqui a conversa não tem curva. Não faz Então, curva. eu estou brincando, porque eu jamais seria deselegante com você de fazer uma questão. Mas eu quero saber um pouco de você. Quando que você teve alguma virada de chave na tua vida que te fez olhar e falar, cara, não, eu preciso fazer algo para mudar essa sociedade? Porque normalmente assim, tem pessoas que isso vem de família, que já é uma herança familiar, a pessoa já nasce nesse caminho. E a grande maioria das pessoas tem uma virada de chave. Eu queria te perguntar isso. Olha, eu não sei te explicar se teve alguma virada de chave, porque eu sempre me vi assim, desde da minha adolescência, na escola, ali com a galera. Eu morava na Casa Verde Alta, é um bairro periférico aqui da Zona Norte de São Paulo. Então, meu grupo sempre a gente era da periferia, aquele grupo de crianças mais pobre, que não tinha nem tinha nem noção se era pobre, foi perceber depois, né? Então, que trabalha desde cedo, desde os 14 anos, e a gente queria muito entrar no banco, era uma coisa de melhorar de vida. Sim. E aí eu vou para o sindicato, eu tenho 18 anos, quando eu entrei no banco onde eu ingressei, porque era do banco, com 18 anos. E eu entrei em outubro de 89, e em outubro, eu estava fazendo um treinamento e estava tendo greve. Em 89 estava uma efervescência violenta. Estava tendo greve, então eu cheguei na minha agência, da tesoureira, ele falou assim, então você está sabendo quanto que você vai ganhar? Eu falei, sei, eu fiquei 2 semanas em curso, né? Curso de caixa. Então, seu salário foi para tanto, e você vai receber tanto, porque nós estávamos em greve, porque a gente conquistou, e você vai se sindicalizar agora, eu tinha 18 anos, na agência. E aí eu já comecei já participei do sindicato ali. Em março, a gente tinha muita manifestação por reposição da inflação, às vezes tinha outras atividades fora da database. E aí, em março, a gente fez uma greve, eu participei, foi 15 dias de greve,
E aí, quando você vem para o sindicato, aí já não tem mais jeito, né? É um negócio que te morde. Sim. E eu comecei a participar dos movimentos, fiz a greve de 15 dias, escondi da minha mãe, porque você imagina, vem da periferia, ganha pouco pra caramba, filha de nordestinos. Aí eu fiquei 15 dias escondida, porque as pessoas pensam que a greve é ficar em casa, mas a greve é chegar cedo no piquete, né? Conversar com os outros colegas, levar todo mundo para o sindicato e ir para outros lugares, convencer mais gente a não entrar. É uma luta. Então, eu ficava o dia inteiro na rua, né? Minha mãe não sabia que eu estava em greve. E eu pensando, meu Deus, se eu perder esse emprego, eu tô lascado. Mas aí fizemos greve, aí começamos a participar do sindicato, aí o sindicato, além da questão do movimento, a gente tinha lá café dos bancários, que trazia coisas culturais, trazia música, eu fazia curso de formação de idiomas lá no sindicato. E você é professora, né? Sou professora. Aqui no Espaço da Lélia Abramo, onde a TVT já foi também, tem um teatro. Então, aí você vem pela parte cultural, vai se envolvendo, vai participando, vai entendendo, vai entendendo o que é o capitalismo, o que é a luta de classes, o que é essa questão de gênero. Aí pronto, já era. Mas também tem uma coisa muito importante, né, na minha vida. Eu tenho o Nicolas, que é meu filho autista, ele tem 30 anos, então e eu casei muito mãe atípica, Aí quando o Nicolas nasceu, eu tinha 22 anos. Quando você tem um filho autista, isso há 30 anos atrás, ainda bem diferente de hoje, que a gente já tem um pouco mais de informação, está na luta pela conscientização, pelo acolhimento. Eu vi o Guilherme Boulos hoje falando sobre isso, que vai colocar um programa na campanha dele. É muito importante, porque na minha época não tinha nada disso, eu era jovem, muito jovem. As famílias escondiam. Não. Meu filho é bem saidinho, todo mundo lá do sindicato conhece ele, o Nicolas. Maravilha. Beijo, Nicolas. Mas isso muda a vida da gente, porque você começa a ver o mundo de outro jeito. As dificuldades que a gente tem no dia a dia para fazer as coisas que a gente considera, as dificuldades normais que a gente tem, uma pessoa típica é muito mais difícil, as dificuldades são muito maiores. Então você vai criando uma resiliência. Então o sindicato é uma escola, primeiro é uma escola de sociologia, de antropologia, de política, de economia, de solidariedade, de resolução de conflitos. E com um vocabulário acessível, que você vai absorvendo, e jovem como você começou. E aí a gente começa a querer disputar os espaços das mulheres, da população, direito, defender democracia. Quando te morde esse bicho, já era, não tem mais como. Sim. Não tem mais como Muito bem. Olha, você não sabe o quanto eu estou feliz. Caiu até o meu ponto então aqui, você ficou emocionado também, que bom. Não, de verdade. Agora eu ainda conheci a história, um pouco da história do teu menino, e vejo, eu sempre falo isso, que os pais são escolhidos, né? Você é uma pessoa especial. Eu fico muito feliz de conhecer a tua luta, saber que você entrou tão jovenzinha, né, nessa luta. E me conservando jovem ali, muita na marra, né? Claro. E sendo mulher nesse espaço, uma honra te conhecer, de verdade. Eu desejo toda a sorte do mundo. Muito obrigada. Espero que você venha aqui mais vezes. Eu amei. Eu quero que você vá assistir a peça da Ângela. Agora esse ano aqui em São Paulo não vai ter mais. Mas eu quero que você vá... Eu já vi algumas peças dela e vou adorar assistir essa. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Que ótimo. Conversei então com a Neiva Ribeiro, estou honrado aqui. Vamos ver se ela vem mais vezes aqui. Eu quero ver se a gente faz em março um especial só para mulheres, mas eu quero trazer várias mulheres para a gente ficar conversando. Na verdade, o espaço vai ser de vocês, eu vou ficar só... eu tô dentro, já tô me convidando já, convidadíssima. Combinadíssimo. Um beijo, grande beijo pro teu guri, viu? Como é que ele chama mesmo? Nicolas. Nicolas, querido, um beijo gigante para você, viu? Quero te conhecer também. Você vai adorar. Muito bem. Bom, chegamos ao fim, então, da edição de hoje. Esse foi o Conversa Sem Curva, que vai ao ar todo domingo às 19 horas e toda segunda às 8h15 da noite. Se você, por acaso, pegou o bonde andando, fique tranquilo. Você pode assistir essa edição e outras no canal do YouTube da Rede TVT. Amanhã, segunda-feira, tem José Genuíno, aqui no Conversa Sem Curva. Uma análise de conjuntura de uma das cabeças mais pensantes desse país. Não perca, amanhã, às 8h15 da noite, aqui na TVT. Abre aspas. Acima de tudo, procurem sentir no mais profundo de vocês qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Essa é a mais bela
qualidade de um revolucionário. Frase de Ernesto Che Guevara, que nessa semana completou-se mais de uma década, aliás, mais de 50 anos, da morte do comandante. Excelente semana para vocês. Um beijo!